Amém. No toque do somente crer, tudo é possível para aqueles que creem. Pai Santo, no nome santo, no poderoso nome, o nome que é sobre todos os nomes, o nome do Senhor Jesus Cristo. É neste nome que estamos nesse ajuntamento, estamos reunidos e cremos, Pai, que temos expressado nossa gratidão ao Senhor através dos cânticos, do louvor, e agora queremos ouvir a Tua palavra. Fale conosco mais uma vez, como o Senhor tem falado nos dias passados. Nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e o Senhor pode nos falar aquilo que o Senhor desejar. Não temos nenhum estatuto que proíba o Senhor falar. O Senhor tem preeminência e liberdade para falar conosco e abençoar as nossas almas. Pai, pois te pedimos, me ajuda, meu Deus, e ajude cada um que se esforçou para estar aqui. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém, meu Deus, amém. Que o Senhor continue nos abençoando. Apocalipse 22, versos 18 e 19. Para a nossa meditação na palavra. E aprender da palavra também, né? Cada ajuntamento nosso aqui não é para mostrar os nossos punhos, nossos músculos, mostrar nossa grandeza, mas é para aprender mais sobre a palavra do Senhor, né? 22, verso 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer palavra da profecia deste livro, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas nesse livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Pai Santo, nós lemos a sua palavra, e o Senhor é que pode dinamizar a palavra e abençoar os corações, pois nós esperamos, Pai, que a sua graça seja manifestada em nossos corações, em nosso meio, e o Senhor sabe as necessidades, o que cada um precisa, e sabe aonde está a dor, o problema ou a dificuldade. E é no nome santo do Senhor Jesus Cristo que nós te pedimos e te agradecemos. Glória a Deus. Amém, meu Deus. Sentai-vos. Uma escritura que daria para se falar a semana toda, né? Dentro desse mesmo assunto. O único livro que não se pode mexer, mudar, tirar ou acrescentar é a Bíblia Sagrada. Porque quem escreveu não foi qualquer homem. Pedro disse na sua epístola que toda a escritura, toda a palavra é inspirada. Inspirada por quem? Por quem escreveu. Ela é inspirada por Deus. Não foi de particular interpretação. A gente vê muitas pessoas dizerem assim: depende como você interpreta. Nós não temos que interpretar nada.
Jesus disse que nós temos que crer na sua palavra, né? Somente crer. Ele nunca disse aos discípulos, vocês entenderam? Não. Vocês o creem, porque quando a pessoa crê, então ele trabalha daí. Ele faz o restante, né? E nós temos um mundo religioso hoje muito explicativo, né? Que eles têm resposta para tudo. Se aperta eles aqui, acolá, eles se defendem para cá, se jogam para lá, querem justificar sua tese, sua teologia, né? Mas não é isso. Temos que mudar nada, acrescentar nada, tirar nada, porque a revelação do nosso Deus para o eleito, ela determina e termina o curso da vida dele. Porque agora não é mais ele, é Deus nele, né? Já ouvimos muitas vezes aqui que o eleito não se determina, não se governa, não se decide. Pode até fazer as suas ideias, seus planos, mas se Deus não está naquilo, não funcionará, né? É verdade? E também fomos ensinados pelo nosso profeta que sempre antes de fazer qualquer coisa que você está em dúvida, não deve fazer. Sim, deve orar primeiro e pedir a Deus a inspiração, que se Deus está naquilo, que Deus o anime, né, para que aquilo aconteça. Se Deus não está naquilo, que ele desanime, né, porque ele sabe o perigo que está depois da curva. Nós não sabemos. Nós, como seres humanos, não sabemos o que vai acontecer mês de março, maio, junho, nós não sabemos. Mas ele sabe o que vai acontecer, né? Ele sabe tudo. Da sua palavra não se pode remover nada. Por que não se pode? Porque tudo que ele disse é verdade. Seja falando do diabo, é verdade. Seja falando das coisas corretas de Deus, é verdade. É tudo verdade. É tudo verdade. Você não encontra uma escritura ali, bem, aqui eu acho que ele quis dizer uma coisa e acabou dizendo outra. Em Deus não existe isso. O homem é que diz uma coisa hoje e amanhã se arrepende, né? E muda de ideia e diz, bah, ontem eu falei aquilo, mas eu estava pensando, eu quero mudar um pouco, quero melhorar um pouquinho. O homem faz isso. A lei faz isso, a lei de César, eles colocam um decreto lá, mas estão sempre ampliando, né? Sempre ampliando e ampliando, ampliando. Mas o nosso Deus, você não pode ampliar nada aqui, viu? Somente crer, né? Somente crer, que é o hino nacional da noiva. No mundo inteiro a noiva canta esse hino, e os que são membros da noiva cantam esse hino, e os que vão no arrebatamento cantam esse hino, porque somente crer não é explicar. Eu não entendi, somente creia. Não, mas como é que é tal coisa assim? O nome do profeta não está na Bíblia, mas creia na palavra que ele pregou. Creia na mensagem que ele pregou, conheça primeiro, né? Porque se você conhecer, é impossível alguém que creia em Deus de verdade dizer é falso. Ninguém pode dizer também que é verdadeiro se não conhecer primeiro. Sim, uma folha de papel, por mais fina que seja, ela tem os dois lados, né? E na informação, na base dos terceiros, né? Porque você viu que eles não ficam sem resposta? Agora vai perguntar para um trinitariano sobre o William Branham. Ele nem sabe quem ele é. Eles pegaram o bonde andando. Você tem que perguntar para quem foi revelado, né? Sim, porque quem foi revelado, o Espírito Santo nunca revelou o nome de um homem antes dele aparecer. Mas depois que ele entrou em cena, então foi conhecido. Fulano de tal é João Batista, é Jesus Cristo, é Isaías, não é assim? Mas antes ninguém sabia nada. Tinha as profecias, dizia o que eles fariam, né? O que eles iam fazer, qual seria o caminho deles traçar, mas você não sabia o nome deles.
Hoje, a denominação em geral, eles querem saber o nome dele na Bíblia. Mas tem 5 ministérios, 5 profecias, 5 ministérios para os gentios e 5 profecias falando do ministério dele. Agora, o eleito é o único que pode ver essas coisas. Deus não brinca com as coisas santas. Sim? Efésios 4:11, ele deu 5 ministérios para a edificação, para o aperfeiçoamento do corpo da noiva do Senhor Jesus Cristo. Agora, vindicando o seu ministério, também tem 5 profecias que ele enviou para vindicar o seu ministério. O próprio Senhor Jesus, em São Mateus 17:11, disse que quando esse ministério de Elias viesse a 4ª vez, que a 3ª vez foi com João Batista, Lucas 17, 28, 30. Agora a 4ª vez, esse ministério de Elias ia restaurar todas as coisas. Ia trazer de volta o batismo apostólico, a ceia apostólica, a fé apostólica, a doutrina apostólica. Ele não podia lançar outro fundamento. Ele não poderia acrescentar outra tese em cima. Ele não podia também tirar do que os nossos pais, dos nossos pais ensinaram. Mas ele tinha que trazer de volta como era a igreja primitiva. E você sabe que quando Deus promete, Deus cumpre sua palavra. Se Deus disse que ia fazer tal coisa, não tem ninguém que impede. Se Deus disse, eu vou mandar Elias antes do grande e terrível dia, quem pode impedir? Pode não crer, mas impedir não. Pode duvidar, pode chamar de falso, e dizer tantas coisas, mas impedir não existe. Porque o nosso Deus não tem fronteira, não tem limite, Ele não está preso a continentes, não está preso a regras, a estatuto, e Ele tem livre acesso ao arbítrio aonde Ele quiser ir, e aonde tiver um eleito, Ele está indo, alimentando, cuidando, guardando, até a hora da redenção. Deus disse que enviaria, Malaquias 4:5, final do verso, porque tem 2 profecias dentro de uma ali. O primeiro, Elias, que era João Batista, ia converter o coração dos pais a seus filhos. Na 3ª manifestação do Espírito de Elias, ia converter o coração dos pais, dos apóstolos. Seria uma fé apostólica, chamar os homens e apontar o Senhor Jesus. Foi o trabalho que ele fez. Quando ele chamou aqueles homens, apontou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você vai ver que ele foi tirado de cena, foi para a prisão e foi degolado, porque o ministério dele somente duraria 6 meses. Sim, não ressuscitou um morto, não abriu os olhos de nenhum cego, apenas pregou uma mensagem dura. Sim, e apontou o Cordeiro. O dedo indicador apontou o Cordeiro. Ministério tão curto e esperou tantos anos para entrar em cena, Se você parar e analisar, quanto tempo lá no deserto, quantos anos lá no seminário do deserto, para depois vir e apontar o Cristo. Pregou uma mensagem tão curtinha, mas era o precursor da primeira vinda de Cristo. Malaquias capítulo 4, 5, a primeira parte do versículo. Mas quando Jesus disse assim, através do lábio de Malaquias, e converterá o coração dos filhos aos seus pais. Ali já não é mais os pais para os filhos. Agora é os filhos, converter o coração dos filhos aos seus pais. A fé apostólica. Nós como filhos na fé, porque é fácil dizer eu sou pentecostal. Pentecostal não é uma placa, não é um título. Pentecostal é uma experiência com Deus. Porque quando eu estava lá no Pentecostes, eles não saíram com uma placa no peito defendendo uma igreja, mas eles saíram com uma experiência na vida deles, Uma experiência de vida.
E eles saíram tão cheios que nada fez eles ficar com medo, né? Prisão e açoite não fazia eles tremer, não. Quanto mais prisão e açoite, mais valente eles estavam em Deus. Porque eles não tiveram no seminário, eles estavam lá no cenáculo se enchendo do Espírito Santo. E agora essa mensagem precursora da última parte da profecia de Malaquias 4:5, você vai ver que converteria o coração dos filhos aos seus pais. Nós, pela fé, aqueles que creem nessa mensagem, somos filhos da fé apostólica. Porque a profecia é, converterão o coração dos filhos, que somos nós, aos pais, que são os apóstolos. Primeiro, a virtude, o espírito de Elias em um homem, apontando Cristo e convertendo o coração dos pais, os apóstolos. Depois, agora a mensagem, convertendo o coração, outra vez, agora na quarta vez. Isso aqui tem que prestar bem atenção. Uma vez eu preguei na Rádio Fraiburgo isso aqui, que a gente fez no programa de rádio 4 anos e 4 meses, e depois um pregador, depois que veio depois de mim, usou a mesma escritura e bateu ali e disse, não, a profecia é 2 ministérios. E como eu tinha colocado, ele falou que estava certo. Mas embora nunca creu, né? Porque às vezes a pessoa vê que está certo, porque a escritura, quando você lê uma escritura, você tem que sempre respeitar a pontuação, a vírgula, né? A exclamação, a interrogação ou ponto final. Porque a vírgula, conforme o que você vai ler ali, você vai ver duas coisas. Converter o coração dos pais aos seus filhos. E depois, vírgula, e depois converter o coração dos filhos aos seus pais. Você sempre vai observar que Deus trabalha em harmonia. Correto? Deus trabalha em harmonia. E Ele não trabalha com 2 povos ao mesmo tempo. Agora Ele está trabalhando com a senhorita gentia, Atos 16, verso 14, para tirar do meio deles, não é das igrejas, é dos povos gentios, um povo para o seu nome. Porque assim, ó, Deus chama um povo, no meio desse povo Ele tira outro povo. Quando Ele disse, são muitos os chamados, mas poucos escolhidos, mas os escolhidos são chamados, né? Aqueles que Deus escolheu, Ele chama. Pode até mudar de cidade, pode fazer o que quiser. Eu vou embora e vou não sei aonde, mas rindo ou chorando, cantando, você virá. Porque o que fez a eleição não estava com a mente fora do ar quando elegeu você. Ou não tinha que pensar o suficiente, não. Todas as coisas de Deus são perfeitas, né? Agora, como não acrescentar? Dá para pôr mais gente na divindade, na trindade, né? Pessoas que foram devotos, fiéis, que viveram a palavra. Dá para colocar na mariolatria mais idolatria, sim. Dá para fazer um monte de coisa. Dá para colocar no rosário mais um monte de coisas. É só querer. Sim, porque tudo vai do querer para satisfazer aos seus próprios desejos. Quanto mais cimento você colocar numa sapata para fazer um pilar, mais força ele vai ter para sustentar peso depois. Correto? Por isso que tem que ser com engenharia, né, com engenheiro, para balancear o peso, saber quanto vai de concreto, quanto vai de ferro, né? É tudo controlado, é tudo muito bem equilibrado aquilo ali. Uma fé religiosa, eles arrumam muitas coisas para se justificar que eles também são de Deus. Mas só acrescentar ou tirar, diz aqui. Deus tirará a sua parte do livro da vida. Não pode acrescentar e não pode tirar nada. Vocês escutaram quando nós lemos, né? Não pode acrescentar nada. E nós somos os que creem santo. Nós cremos em santo.
cremos em São Mateus, São Marcos, São Lucas, São João, nos seus escritos, nos seus ensinamentos. Agora nós não cremos em idolatria, que é a imagem de parede, de gesso, de pedra, de pau, feita pela mão do homem. Isaías 44, verso 10, o homem vai lá no bosque, lá no mato, corta uma árvore, e dessa árvore um pedaço ele assa carne, come, do outro pedaço ele assa pão, cozinha pão, e do outro parte faz fogo e se esquenta. Agora já comeu pão, já comeu carne assada e já se esquentou. E do outro pedaço da madeira, ele faz um Deus com D minúsculo, uma imagem de escultura, a imagem de uma pessoa, para ter em casa e dizer, esse é o nosso Deus. Mas se Deus disse, não terá outro Deus além de mim, eu sou o primeiro e o último, antes de mim nenhum Deus houve, depois de mim nenhum haverá. Que é a Escritura, Isaías 41 e verso 11 a seguir também. Eu sou o Salvador, e além de mim, fora de mim, não há outro Salvador. Agora tem que ter revelação para ver que o Jeová do Antigo Testamento é o Jesus Cristo do Novo Testamento. Você quer ver como é? Quando Jesus estava pregando para aqueles doutores da lei, eles disseram, não queremos te ouvir. Nós temos nosso pai Abraão, e quando nós quiser saber alguma coisa, nós temos nosso sacerdote, nossos ministros, né? Jesus disse assim, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês iam ver o meu dia e iam se alegrar também. Porque quando Abraão viu o meu dia, ele se alegrou. Eles olharam para ele e disseram, tu não tem nem 50 anos ainda, agora tu vai dizer que tu viu Abraão? E a resposta de Jesus foi, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou não é eu era, é eu sou o tempo todo. Eu sou no passado, eu sou no presente e eu sou no futuro. O tempo todo eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou o Jeová do Antigo Testamento e o Jesus Cristo do Novo Testamento. Quando ele falou isso, eles pegaram pedra para apedrejar ele. Eles não aceitavam ele. Eles aceitavam ele curando enfermo, ressuscitando mortos, multiplicando pão e peixe, né? Dando prosperidade. Mas dizer que ele tinha vindo de Deus e que voltava para Deus, eles não aceitavam. Dizia que o Pai, eu faço tudo que o Pai me manda. O Pai me enviou, o Pai era o Espírito Santo, porque quem fez sombra sobre Maria foi o Espírito Santo, você vai ver. E o Pai de Jesus é o Espírito Santo. Amém? E para mim e para muitos desta noiva, Jesus Cristo é Deus. João do Evangelho, capítulo 1. No princípio era o verbo. Já está dizendo. No princípio era o verbo era Deus. O verbo se fez carne e manifestou-se entre nós. E nós vimos a glória do unigênito, cheio de graça e de verdade. Ele estava se declarando ali, mas ele se pensava, quando ele dizia no Pai, uma segunda pessoa. Não, Jesus não foi gerado por um homem, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Porque o que fez sombra sobre Maria foi o Espírito Santo. Mas ela creu na mensagem do anjo. Ela não duvidou da mensagem de Gabriel. Porque quando você recebe a palavra do dia, a mensagem da hora, Deus vai te dar o Espírito Santo. Quando você obedece a mensagem do dia, Deus vai te dar o Espírito Santo. Sim, Atos 5, verso 32, Deus dá o Espírito Santo para aqueles que lhe obedecem. Captaram? Agora, os dons não. A Bíblia diz que os dons, Deus dá até para os rebeldes. Salmo 68
Verso 18. Subiste ao alto, o cativeiro, o cativo. Deste dons para os homens, até para os rebeldes, para que o Senhor Deus se manifeste entre eles. Romanos 11, 29. Deus dá, porque dons e vocação são irrevogáveis. Deus dá até para quem não se arrepende. Veja que são dons. Fala a língua é dom, profetizar é dom, interpretações, dom de cântico, tudo são dons. Mas você precisa ter o doador. O doador. Porque Atos 5:32, ele dá o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. E obedecer Jesus é obedecer a palavra. Amém? Não podemos acrescentar nada, nem tirar nada, né? Deus tirará a parte daqueles que fizerem isso. O cordeiro e a pomba, no parágrafo 35. Muitas vezes, esses irmãos, muitas vezes pregadores, pensam que vale mais um ticket de refeição do que o evangelho. Evangelistas atravessam. Envergonhe-se você agora. Um evangelista disse, um notável evangelista disse outro dia, você vai prejudicar o seu ministério pregando essas coisas. Eu disse, qualquer coisa que vai doer, se é meu ministério, ser prejudicado por pregar a verdade, então deve ser prejudicado. Isto mesmo. E ele disse, você vai irritar o povo e eles não vão te dar nada. Eu disse, eu não pedi nada a eles. Amém? Amém. Tem gente que pensa que nós pregamos essa mensagem por favor. Não. Pregamos era por eleição, por chamamento. E o nosso objetivo é só juntar os que são eleitos, viu? Estão me ouvindo? Amém. Claro. Porque o eleito crerá. O eleito não fica interrogando. O eleito, quando ele ouvir algo que encaixa com as Escrituras, ele diz, eu creio porque é a palavra de Deus. Os demais até dizem, eu sei que tem alguma coisa ali que está escrito, mas foi para outro dia. Agora, para o eleito não é para outro dia, é para o nosso dia, viu? É para hoje. Tem? Se for para outro dia, nós estamos perdidos, então. Então, Jesus, se foi para outro dia, então Jesus Cristo não é o mesmo ontem, hoje. Sim, Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, com os apóstolos, com os patriarcas, com os profetas, hoje conosco. E se ele não é o mesmo, que a sua palavra mudou, então ele não é infinito. Mas ele disse, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Todo homem que não pronuncia as verdades da Bíblia, no espírito da Bíblia, ele está fora de Deus. Eles preferem um ticket de refeição do que pregar um evangelho completo. Eles preferem ser assalariado e ficar dizendo que Deus é 3 pessoas distintas. Como pode ser um e ser 3 ao mesmo tempo? Não existe tal coisa. Você não pode pegar um Deus e cortar em 3 pedaços e fazer dele uma trindade e pessoas distintas e dar um pedaço ao Pai, um pedaço ao Filho, um pedaço ao Espírito Santo. Isso é paganismo. Isso não é revelação de Deus. Porque Deus se manifestou de muitas maneiras, mas Ele sempre sendo o mesmo. Sim. Ele mudou a sua forma, o seu trabalho, mas era sempre Ele mesmo trabalhando. Eu não pedi nada a eles. Você já pensou? Este mesmo que disse, prefiro comer bolacha de sal
e tomar água do riacho do que me comprometer. Claro, se eu não pedir nada a eles, eu não tenho que esperar por eles. Ufa! Mas você vai irritar o teu ministério. Teu ministério vai ser prejudicado. Se pregar essa Bíblia e prejudicar esse ministério, então esse ministério não é de Deus. Claro, porque essa Bíblia é para ser pregada como ela é. E nós cremos nesta Bíblia. Nós cremos nela. Eu disse, a coisa é que no dia do julgamento é aonde eu vou ter que responder. Escute, irmã, houve apenas uma mulher na Bíblia que pintou o seu rosto. E ela não pintou o seu rosto para se encontrar com Deus. Ela pintou o seu rosto para se encontrar com um homem. E o nome dela era Jezabel, isso mesmo. E você sabe que Deus fez para ela? Ele deu como alimento para os cães. Então você vê uma mulher toda pintada e você dizer, como vai, senhora, comida de cachorro? Isto é exatamente o que ela é, diante de Deus. Exatamente diante de Deus. Bem, você diz, as outras mulheres podem fazer isso? Mas se você é um cordeiro de Deus, abandone os seus direitos. Deus quer que você viva como uma dama deve viver, como uma dama deve viver. Está ficando assim. Na época da guerra, eu fui um guarda de caça, guarda florestal. Eu estava atravessando o mato, lá estavam alguns homens, e eles eram soldados, eram as piadas mais sujas que eu já vi. Estavam mesmo com vergonha, eu estava com vergonha de estar ali, com um monte de homens. E assim, este homem olhou para mim e disse, frio lá fora? Eu disse, sim, está. Ele disse, você é um guarda florestal? Eu disse, sim, senhor, eu sou. E descobri que assentado ali ao lado dele estava uma mulher soldada, usando um macacão cheio de graxa, usando um óculos grande de proteção em sua cabeça, bebe como um homem, fuma como um homem, fala palavrões como um homem. Deus não quer que você seja assim, irmã. Deus quer que você seja uma mulher verdadeira. Amém? Esse é o Evangelho. Um Evangelho que não belisca a tua consciência é um Evangelho social. E Deus nunca mandou pregar um Evangelho social, Ele mandou pregar um Evangelho verdadeiro, revelado. Um Evangelho que liberta a pessoa. Porque Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Quando uma pessoa conhece a verdade, ele se torna livre. Porque o que Jesus disse é verdade. Ele se torna livre, mas nada amarra ele ou ela, né? Ele está livre para servir a Deus. E também já não interessa se alguém faz gracejo, critica, dá risadinha, chama de saiúda, de cigana. Disseram muito mais para o nosso mestre, disseram muito mais do que isso para o nosso Senhor, e ele não baixou a cabeça, ele prosseguiu em frente. Sim, mais do que isso disseram também para Eliseu, careca abaixo, pensa que alguém, e por que você não subiu quando Elias subiu? Sabe, essas críticas, essas afrontas, né? Mas ele não curvou sua cabeça e não se prostrou. Porque muitas vezes nós queremos servir a Deus, mas queremos dar razões ao que os outros dizem. Não é assim. Se você quiser dar razão a pareceres de pessoas que até dizem ser amigo, você nunca vai servir a Deus. Nunca irá. Sabe por quê? Porque está cheio de ideias e de conselho nas pessoas, mas que não muda ninguém.
Sim, levam em psiquiatra, e mais isso, mais aquilo, mas não muda ninguém. O que muda é o conselho da Bíblia, as pessoas, ó. Esse muda. E de evangelho social, o mundo está cheio, né? Está cheio de evangelho social. Cheio de evangelhos que apenas pessoas se unem às igrejas, mas saem como entram, entram como saem, e não muda nada. Não. O evangelho de Jesus Cristo não é como ser um evangelho social, porque você pode ser um crente de qualquer denominação e não precisa pagar o preço. Agora, para ser um cristão revelado verdadeiro, tem que pagar o preço. Sim, porque se identificar esta Bíblia, viver esta Bíblia, estamos no tempo da Bíblia, estamos no Novo Testamento revelado desta Bíblia. Você crê nisso? Porque se fosse escrito um Novo Testamento na Era da Graça, ia aparecer os pregadores que pregam essa mensagem hoje, esse evangelho completo ia aparecer, hein? E eu estaria incluído nesse grupo que não tem medo de perder o povo, porque a verdade não faz o povo se perder, faz o povo se salvar. Sim, e é muito melhor buscar e salvar do que condenar. Sim, é muito melhor você dar do que você receber. Existem várias coisas na Bíblia, e o evangelho que liberta, que salva, é aquele que belisca a tua consciência. Sim? Ó que coisa. Olha como são aqui, ó. Olha os dias que nós estamos vivendo. Quando Deus fez primeiro o homem, Ele fez macho e fêmea em seu espírito. E Ele fez a sua imagem e semelhança. E Deus é espírito. João 4, 24. Quando Ele separou, colocou em carne, Ele colocou o espírito masculino em um homem e o espírito feminino em uma mulher. E qualquer coisa que é contrário a isso, há um pouco de perversão ali. Você vê uma mulher que tenta agir como um homem, há algo um pouco errado ali. As células se cruzarem em algum lugar. Isso mesmo. Você vê um homem que tenta agir como alguém, e ele não prega contra o pecado, ele não condena isto, assim, não para ferir seus sentimentos de alguém, mas há um cruzamento errado em algum lugar. Não só seu nascimento natural, mas o seu nascimento espiritual também. O que precisamos hoje é de um homem que seja homem de verdade. Uma mulher que seja uma dama de verdade. Deus o fez para ser assim, vestir-se diferente. Você está martelando suas mulheres. Agora eu vou falar algo sobre o homem. Qualquer homem que deixa a sua esposa agir conforme esse comportamento e usar shorts e agir assim, há um pouco de homem nele. Minha opinião, isso mesmo. Eu tenho minha opinião. Um homem que deixa a sua esposa fazer isso, com certeza, qual é o problema? Você diz, bem, aqui está um homem, o homem não se mede ele pela força, pela maneira, pelos músculos tão grandes. Eu vi deles que pesavam até 200 quilos, 2 metros de altura, mas com apenas 1 centímetro de homem nele. O homem não se mede por força bruta, o homem se mede pelo seu caráter. Nunca houve um homem na terra como Jesus Cristo. Nunca ninguém mediu-se igual a ele. A Bíblia diz que não havia beleza nele para o que desejasse. Não parecia um rei. Ele era apenas um companheiro. Provavelmente andava encurvado, pequena estatura, mas nunca houve um homem como ele. O homem é medido por seu caráter, não pela força bruta.
e a mulher também. Amém? Esse é o evangelho que liberta. Esse é o evangelho que muda. Porque a Bíblia todo mundo tem, mas a revelação dessa Bíblia não. É verdade? Eu estava conversando com um especialista uma vez, e ele disse assim: na minha área, eu sou um mestre, eu tenho tanta habilidade, mas eu já tenho visto tantas coisas acontecer, porque às vezes você é muito habilidoso na sua área, e cada um tem que ser na sua área. Mas se você quiser invadir a área de alguém para mostrar o seu grande eu sou, bem ali você é um fracasso. Sim, dentro da área de cada um, dentro do seu chamado, dentro da sua profissão, dentro da sua vocação e dentro da sua revelação, você é uma bênção. Sim, agora fora, você sai do seu lugar e você complica tudo o seu caminho. Sim, você sabia que muitas vezes nós colocamos estorvo para nós mesmos se espinhar? Sim, nós arruinamos nosso caminho. Claro. Eu vou fazer assim, outro vou fazer aquilo lá. Cada um e o livre-arbítrio de escolha, né? Deu muito direito. Direito, liberdade. Cada um faz como que age, como quer. Mas o fim disso é ruim, é terrível. Sim. Você vê lá no final, depois, tanta coisa ruim acontecendo, tanta coisa má acontecendo. Sim. Por falta de fazer um inventário, uma lealdade, porque servir a Deus de verdade não é pôr o seu nome no livro da igreja. Servir a Deus é obedecer a Bíblia. Jesus disse: se fizer o que vos mando, verdadeiramente sois meus discípulos. Como também ele disse: todos que o Pai me deu, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição, para cumprir o que está escrito. Isso era Judas Iscariote, né? Tinha a escritura que ele ia voltar da onde ele veio. Mas todos aqueles que o Espírito trouxe a ele, nenhum se perdeu. E ele disse: e eu ressuscitarei no último dia. Ele é fiel à sua palavra. Ele cumpre cada palavra. Verdadeiramente sois meus discípulos quando fizer o que vos mando. Na festa de Canaã faltou vinho, e era o segundo dia ainda. Disseram: façam tudo o que ele vos disser. Quer dizer, obedeçam a ele. Façam o que ele mandar. Porque lá o natural era transformar água em vinho. Era o segundo dia de festa e não tinha mais. Lá um casamento durava 3 dias. Agora dura algumas horas. Ufa. Sim, lá a festa durava 3 dias, né? Agora o casamento em si dura um pouco de tempo. É só fazer ele sem Deus. É só fazer sem cicatriz no joelho, sim? É só não buscar a Deus. Meu Deus. Claro. Na hora da influência, né, é muito fácil fazer as coisas, mas depois se tem os resultados péssimos, errados, né? Sim? E você não tem que fazer teologia para se casar, você tem que fazer geologia. Sim, fazer uma pataca do lado ali do joelho. É verdade. E daí quando Deus te responder, daí você pode ir fazer o casamento. Claro, porque daí não vai errar, né? Amém? Vamos ficar de pé no nome do Senhor Jesus Cristo. Não podemos acrescentar nada e nem tirar nada. Tudo que nosso Deus falou permanece. Ele disse: passa o céu, passa a terra, mas minha palavra não há de passar. Pode até queimar a Bíblia, mas o que Deus disse nunca poderá ser removido. Amém?
E eu estou feliz por crer num Deus imutável. Um Deus que não muda seu parecer acerca de sua palavra. Um Deus que permanece fiel à sua palavra. Muitos cantam esse hino, Deus é fiel. Mas e o povo? O povo é que tem que ser fiel à palavra. E não ser só fiel no dia de culto, mas nos dias que não tem reunião, nos dias que não tem culto. Sim, lá onde você estiver, você tem que demonstrar cristianismo. Sim, cristianismo. Vamos todos juntos cantar aquele hino tão maravilhoso, Sublime Graça. Declina a sua fronte. Sublime graça do Senhor, e ao infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdi, ele me sublime graça do Senhor, ao infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdi, ele me soberano Deus, nós te agradecemos, meu Deus. Nós te agradecemos porque o evangelho que o Senhor falou, através dos profetas, dos apóstolos, ele não ficou fraco. O que o Senhor disse é verdade. Permanece o céu, a terra passa, mas a sua palavra permanece. Meu Deus, nós te agradecemos por crer num Deus imutável, um Deus que a primeira decisão foi a última decisão. E nós te agradecemos, Pai Santo, por esta oportunidade de estarmos nesse ajuntamento. Meu Deus, pedimos a graça, a ajuda do Senhor, a direção do Senhor. Guarda teus filhos, guarda cada eleito predestinado. Oh, poderoso Deus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade. Também nos deu uma noite abençoada, um dia abençoado amanhã e uma reunião abençoada amanhã. Ó grande Salvador, pois te pedimos, Pai, no santo e precioso nome, que é sobre todos os nomes, o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém. Não podemos acrescentar nada e nem tirar nada. E se alguma coisa você leu ou ouviu e não entendeu, fica quieto. Boca fechada é melhor. Sim, porque às vezes você pode falar uma coisa que vai ofender o Espírito Santo, né? Então, não entendeu? Ora, Senhor Jesus, revela minha alma. Abre meu entendimento para compreender as Escrituras ao seu devido tempo. Porque sempre Deus teve um grupo de pessoas que creram nele. Não que interpretaram ele. Não, que creram nele. E quem crê, abraça a palavra. Abraça a verdade, vive a verdade. É impossível você, eu, experiente já, tantos anos,
Encontrar pessoas que dizem, oh, como nós cremos em Deus. Se aquilo é verdade, que a pessoa crê mesmo em Deus, a hora que você fala da Bíblia, do batismo, da ceia, da doutrina, a pessoa vai crer. Sempre se ele crê em Deus, ele vai crer na palavra de Deus. Agora, se ele só crê em Deus, num Deus artificial, aí a hora que você cita a palavra de Deus, ele não crê, então pode ter certeza que ele não crê em Deus. Só diz que crê, mas na verdade ele não crê, porque pelos seus frutos os conhecereis. Amém? Amém? Jesus falou isso. Então amanhã, a reunião começa a hora que você se acordar de manhã, mas o culto começa às 7 da noite. Amém? Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Até amanhã, se Deus quiser e nós viver.